Ainda tem mulher com pandeiro aí? Glória a Deus. Amadas de Deus. Amanhã nós vamos estar retornando. Então é a nossa última participação aqui. E quando a gente participa pela última vez, faz-se necessário alguns agradecimentos. E eu quero aproveitar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Sei que foi Deus que agendou para que nós aqui estivéssemos, né? 2 semanas para juntas adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então fica registrada a minha gratidão a Deus, ao pastor da igreja, pastor Roberto José, a irmã Iraci, presidente do departamento feminino, a nossa irmã Roberta, a toda a família Lucena, que tem nos recebido com tanto carinho aqui. Quero agradecer a toda a equipe que assessora a nossa irmã Roberta, e feito isso, a gente se reporta à equipe de mídia, as irmãs da sala VIP, os irmãos do som, os irmãos do traslado, o pastor Maurício, irmã Carminha, pastor Benício, irmã Jane, o nosso irmão Alexandre, que nos transportou hoje, né? Então, fica aqui registrada a nossa gratidão. Também as nossas irmãs da limpeza. Eu estava ontem observando, elas são tão prestativas que você chega, o banheiro está ali arrumadinho, limpinho. Então, a gente não pode esquecer desse povo, porque são eles que ficam nos bastidores e prestam um serviço tão importante para nós, né? Então, você pode dar um glória a Deus por eles? Glória a Deus, aleluia. Então, fica aqui registrada a nossa gratidão a Deus pela vida destes servos de Deus. E eu aproveito o espaço também para avisar os irmãos que ainda temos ainda alguns livros, apenas 50 e poucos, talvez menos do que isso, porque faz um tempo que foi nos passado. E para quem não estava aqui, né, nós temos o livro Vencendo a Tristeza, que é o nosso primeiro livro. Esse livro, algumas pessoas quando leem, algumas irmãs, irmãos também, homens leem esse livro, porque a tristeza é um sentimento que não afeta só mulheres, né? A tristeza é um sentimento tão perigoso que afeta do mais novo ao mais velho. Então, algumas pessoas que leem esse livro dizem assim: irmã Aparecida, antes de eu ler o seu livro, eu pensava que a personagem Leia era uma intrusa na vida de Jacó. E depois que eu li, eu tive uma nova visão de quem é Leia no contexto bíblico. Então, esse livro está ali, o nosso irmão João está aqui à nossa esquerda e está disponibilizando esse material. Temos também ainda aí o livro Intercessão, um Clamor Necessário. Eu digo que ele é o livro para quem gosta de orar e para quem não gosta de orar, né? Para quem ora muito, que acha que ora muito, e para quem, com certeza, ora pouco, né? Então, ele é o livro ideal. A gente faz, né, um apanhado desde o Antigo Testamento, como Deus foi levantando ao longo da história homens na narrativa bíblica como intercessores no meio do povo de Deus. Nos acompanham também esses outros 2 livros. Esse aqui, O Psiquiatra Responde, é do doutor Hernani Pinheiro. Ele é médico, crente, psiquiatra da nossa cidade ali em Mossoró. E esse livro ele tem ajudado muitas pessoas, né? Porque ele traz um esclarecimento sobre o que é síndrome do pânico, depressão, transtorno bipolar. E talvez você diga, mas para a gente não interessa. Mas isso aqui é sempre bom ter esse conhecimento, até porque é uma realidade que a gente não pode esquecer, que ela já campeia em muitos templos e a gente precisa saber como ajudar os nossos irmãos que passam por problemas de doenças psicossomáticas. Amém, irmãs? Conosco também está esse livro aqui, Visão do Lado Oculto na Vida do Líder. Esse livro é do meu pastor Francisco Cícero Miranda. Esse já é o 2º livro dele. É meu pastor, foi missionário ali na Guatemala. É nosso pastor ali em Mossoró desde 2012. Já é um homem com uma vasta experiência no campo missionário, no campo do pastorado. E é também escritor. E eu digo para os irmãos, vale a pena a leitura dele também. Nós temos apenas 4 desse livro do nosso pastor e o material está ali. Amém, amados? É uma alegria renovada poder estar com os nossos irmãos, pastores, cantor Tony, a nossa irmã Alice, né? Ontem a nossa irmã Sandra Pires, né? E demais obreiros e obreiras que Deus levantou para estar aqui conosco. A obra de Deus ela é muito bonita. Eu vejo a obra de Deus como uma engrenagem tão tremenda que aquilo que um vem já permeia o caminho para o outro que vem logo após. E eu estava olhando, ouvindo a palavra de Deus, eu disse ao irmão que foi nos pegar no hotel, eu falei para ele ontem, olha, eu quero ir cedo, porque como ontem
eu quero chegar também, como hoje, no caso eu falando ontem, eu quero chegar amanhã cedo para poder eu também ouvir, né? Porque é muito bom a gente também ser alimentada. Amém, irmãs? Amadas de Deus, veio ao meu coração uma porção da palavra de Deus, ela bem conhecida. Porém, essa tarde eu fiquei maravilhada quando eu estava ouvindo o pastor falar. E o pastor falava sobre uma guerreira, mulher que Deus tem chamado. E nessa tarde o Senhor não nos confiou um exemplo feminino, mas um exemplo masculino, porque Deus, quando quer falar com os homens, pode usar um exemplo de mulher. E quando quer falar com as mulheres, pode usar também um exemplo masculino. Mas aí me veio uma pergunta, né? Logo que eu comecei a meditar nessa palavra, o que acontece, né? O que acontece quando Deus resolve chamar um guerreiro, uma guerreira? Fala-se muito em chamado, fala-se muito em escolha. Mas o que é, na verdade, que essa escolha e esse chamado implica? Se fosse dada a oportunidade aos pastores que aqui estão, eles iam falar da sua visão de escolha e de chamado. Se fôssemos dar a oportunidade para os cantores, eles iam falar também daquilo que Deus fez na sua trajetória de chamado. Se fôssemos chamar a nossa irmã Iraci e a nossa irmã Roberta, elas iam narrar, testificar, testemunhar o rebuliço que Deus fez quando resolveu realizar um chamado. Sempre que tem um chamado de Deus, implica em mudanças, implica em postura, implica em decisões, implica em renúncias. Mas a verdade é que quando Deus resolve chamar, não adianta a gente se esconder, Deus nos acha. E o mais interessante é que quando acontece esse achado de Deus, e por mais que você tente se esconder, Deus acaba te levando para o centro da vontade dEle. Aleluia! Abramos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 6. Eu vou ler apenas 2 versículos. Juízes 6, que trata do chamamento de Gideão. Versículo de número 11, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abzeítra. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Diga comigo, malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aleluia, glória a Deus. Amados, a história é bem conhecida de toda a igreja. E a história do chamado de Gideão, ela é pregada, ela é narrada. Eu creio que aqui, nessa tarde, muitas de vocês já ouviram falar sobre o chamado de Gideão. O nome Gideão, que significa poderoso guerreiro ou lenhador. Gideão, quando ele resolve derrubar o altar de Baal, como está no relato bíblico, ele recebe o apelido, como a gente gosta de chamar aqui no Nordeste, de Jerubaal, aquele que contende com Baal. E a verdade é que nesse cenário bíblico, a história acontece após a vitória de Débora e de Baraque. E depois dessa vitória, né, que eles conseguem sobre Jabim, Israel novamente se afunda, Israel novamente declina na idolatria. E os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, esses 3 povos, eles unem forças e um número elevadíssimo, eles resolvem tornar-se contra Israel. E o texto diz que eles resolvem saquear a agricultura e saquear os rebanhos dos hebreus. Ou seja, o que tinha de plantio de hebreu,
E o que tinha dos rebanhos dos hebreus passam a ser minados pela força midianita. E é justamente nesse quadro caótico, nesse cenário de desespero. Somente aqui nesse texto você vai encontrar a expressão: e Israel estava muito debilitado. Ou seja, não podia plantar, não podia criar, porque se plantasse, eles destruíam a plantação, e se criassem gados, rebanhos, eles levavam. E de onde viria a subsistência do povo? E é nesse cenário que Deus resolve levantar um homem cujo nome significa poderoso guerreiro. E sempre que o cenário está caótico, a situação parece irreversível, é aí que Deus vai levantar uma guerreira, um guerreiro. Alguém para se contrapor no cenário e dizer assim: Deus vai agir. Oh, aleluia. Deus nunca vai permitir que o seu povo, que a sua igreja, esteja numa situação tão caótica, tão deturpada, tão distante, sem que Ele, neste cenário, resolva levantar alguém para fazer a diferença e para animar os outros e dizer: Deus ainda continua no controle. Aleluia. E quando eu olho para a vida de Gideão, eu chamo nesta tarde a atenção de mulheres que Deus tem um chamamento. Mulheres que Deus quer levantar na última história da igreja na terra, no último cenário que está sendo descortinado. Mulheres que Deus quer levantar como verdadeiras Gideãs, nesses dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Aleluia. E aí eu faço uma pergunta: quando é que há o chamado de uma guerreira, de um guerreiro? Primeira coisa que eu vejo: Deus não levanta ninguém no cenário como guerreiro, como guerreira, sem que primeiro haja uma necessidade. Aonde houver uma necessidade de Deus interferir, é nesse cenário que Deus vai levantar lá uma guerreira para que seja o instrumento da interferência divina. Oh, aleluia. Glória a Deus. A necessidade é clara. Nós vamos ver que a Bíblia diz que prevalecia o domínio midianita por 7 anos. Parecia que o cenário ia continuar de destruição. Mas escute. Sempre que o cenário fosse desenrolando como caótico, é aí que Deus resolve levantar alguém como um poderoso guerreiro para dizer: eu sou o Deus que atuo na história, no meio da história, antes da história, aleluia, após a história. Eu sou o Deus que me levanto na história. Oh, aleluia. A necessidade estava ali, prevalecia o domínio midianita há 7 anos. Qual era a outra necessidade? A Bíblia diz que por causa do domínio midianita, Israel começou a fazer covas nos montes e cavernas e fortificações. Ou seja, os montes viraram espaço de esconderijo para o povo salvar alguma coisa dos midianitas. Aleluia. Outra coisa que a gente vê nesse cenário de necessidade: toda vez que Israel semeava, subia contra ele midianitas, amalequitas, povos do Oriente, e destruíam a plantação de Israel. E aí eu pergunto: você acha que Deus vai permitir que Satanás continue destruindo aquilo que você está plantando? Aleluia. Glória a Deus. Alai biaçô. Animicho biacé. Deus nesta tarde nos traz uma reflexão. Aonde tiver plantação do meu povo, vai ter escape para que a colheita seja salva. Aleluia.
Nos diz mais ainda o relato bíblico, diante de toda essa necessidade, nos diz que eles não deixavam sustento. Diga comigo, não tinha sustento. E aí eu pergunto, você acha que Deus vai te deixar sem sustento? Oh, aleluia. Bate aí quem está do teu lado e pergunta para ela, você acha que Deus vai te deixar sem sustento? Você acha que Deus vai te deixar sem provisão? Você acha que Deus vai te deixar sem escape? Você acha que Deus vai te deixar sem colher o que você plantou? E Deus lá do céu contemplando a farra de Amalequita, de Midianita, de Edomita. Oh, aleluia. Não deixavam sustento, não deixavam boi, não deixavam ovelha, não deixava jumento. E Deus lá de cima, olhando a farra de Midianita. Mas deixa eu dizer uma coisa nessa tarde. Farra de Midianita tem hora e tem prazo para terminar. Irmã Aparecida, eu tenho uma vizinha que ela é tenebrosa. Ela me tira do sério. Ela me afronta. Não se preocupe. Farra de Midianita tem prazo e tem hora para terminar. Irmã Aparecida, na minha repartição de trabalho, eu tenho alguém que tira o meu juízo. Me persegue 24 horas. É terrível trabalhar. Eu já pensei em pedir demissão. Você não vai sair, porque farra de Midianita tem hora e tem prazo para terminar. Na faculdade eu não tenho como estar lá, porque a perseguição é grande. Eu não posso nem abrir a boca e dizer que sou serva de Deus. Deus desta tarde me dá autoridade para dizer a você. Você vai dizer que é serva de Deus, porque lá Deus está dizendo, farra de Midianita está com hora e com prazo e com tempo para terminar. A fúria dos midianitas era tão grande que a Bíblia diz que eles vinham em multidão como gafanhotos que não podiam se contar. Aí a Bíblia, para mostrar como era grande essa fúria, diz, não podiam contar nem a eles, nem a seus camelos, porque eles entravam para destruir a terra. Era tanta gente, era tanto camelo, invadindo o território do povo hebreu, que a Bíblia diz, era uma multidão, feito gafanhoto, que não podia se contar nem a eles, nem a seus camelos. Agora eu peço que você vislumbre comigo. Terreno de hebreu, cheio de camelo midianita. Terreno de hebreu, cheio de soldado midianita. Oh, aleluia. Até a hora. Diga comigo, até a hora em que Deus não resolver bater em debandada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oposição forte tem hora e tem dia para terminar. Midianita não vai ficar escravatando dente e rindo na calçada, não, senhora. Vai ter que respeitar território de hebreu, terreno de hebreu, Deus de hebreu. Rabaiadocoviacé. Rabachocomiacebeca. Nimicho. Bebiquiacé. Nessa tarde Deus veio para te dizer, firma os teus pés no terreno, porque vou eu me responsabilizar para botar midianita para correr. Quem vai correr é midianita, não é hebreu. Quem corre é midianita, hebreu permanece no mesmo lugar. Quem corre é midianita, hebreu permanece no mesmo lugar. Quando acontece um chamado de uma guerreira, de um guerreiro, quando há um clamor, há um pedido de ajuda,
A Bíblia diz que naqueles dias, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou. Primeiro, Deus enviou um profeta. E disse, olha, quando Deus envia o profeta, eu acho lindo, sabe por quê? Porque sempre que Deus quer trazer à memória o que Ele já fez, Ele usa alguém para dizer, olha, fui eu que fiz isso assim lá atrás. É assim ou não é? Quando Deus quer lhe dar hoje garra, marra, de você vencer uma batalha, preste atenção, sinalizadores de Deus. Ele começa a lembrar a você do que Ele fez com você lá atrás. Eu costumo dizer que todo crente ele precisa de um retrovisor. Por quê? Porque o retrovisor é quem dá a você a dimensão da estrada que você já percorreu. Está entendendo? Quem está entendendo, dê um brado de glória. Todo crente precisa de um retrovisor para ele lembrar por onde ele já passou. E isso é bíblico. Todas as vezes que Deus queria aflorar a fé do seu povo e dar envergadura para o seu povo ganhar uma batalha, Deus trazia à memória o que Ele já tinha feito. Por isso que nós encontramos lá em Lamentações, Jeremias dizendo, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aleluia. Se na hora da luta você for pensar em derrota, em quem perdeu, em quem morreu, em quem não venceu, em quem se acabou, conversa é essa. Na hora da luta, a gente lembra de Gideão, de Elias, de Sansão, de Eliseu, aleluia, de Davi, aleluia. Na hora da luta, a gente vai lembrar do gigante que caiu, do leão que a boca fechou, aleluia. Na hora da luta é a hora de trazer à memória o que Deus já fez. Oh, aleluia. E a Bíblia nos diz que naqueles dias Deus levanta o profeta. Versículo 8 diz, assim o Senhor enviou o profeta. E o profeta diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é quem vos fiz subir do Egito. Eu vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e de todos aqueles que os oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e da sua terra. Eu sou o Senhor vosso Deus. E não temais aos deuses dos amorreus e não destes ouvido à minha voz. Deus traz o profeta e lembra as promessas que já haviam sido feitas. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Promessa de Deus ninguém guarda num bornó não, minha filha. Promessa de Deus a gente guarda aqui, ó. É o diabo rangendo os dentes e dizendo, não ganha. Você diz, já ganhei. Não vence, já venci. Não sai do outro lado, já estou saindo. Promessa de Deus é algo tão extraordinário. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Semana retrasada, Deus mandou eu contar esse testemunho e hoje Deus está mandando contar porque tem alguém aqui que precisa ouvir essa história. Nós tínhamos um pontinho de trailer, meu esposo tinha um pontinho de trailer na Avenida Presidente Dutra, lá em Mossoró. E ele sofreu um acidente de moto. Toda a riqueza que a gente tinha era 3 meninas para criar. E ele sofreu um acidente de moto e ele não pôde abrir a lanchonetezinha nos dias que ele tinha que abrir. Passou 2 dias fechado e o dono do estabelecimento lá, do espaço onde a gente deixava a lanchonete, não gostou e disse uma coisa e ele chegou em casa meio triste. E quando ele chegou em casa, que ele me contou aquilo, veio no meu coração. Olha, irmãos, eu não tinha R$1 no banco. E quando ele disse aquilo para mim, veio no meu coração assim, começa a pedir a Deus um ponto para teu marido na Avenida Presidente Dutra. Uma avenida que só de terrenos caríssimos, de prédios caros, 1 metro quadrado valiosíssimo. E eu, sem dizer nada a ele, comecei a orar e comecei a fazer vigília sozinha. Eu plantava o meu joelho, botava minhas meninas tudo para dormir, plantava meu joelho por volta assim, de 10 horas da noite. E quando ele chegava 2, 3 horas da manhã, que eu escutava o ronco da moto entrando na rua, era quando eu me levantava da oração. Me levantava, abria a porta, ali eu ia dormir, ele não sabia, e eu em campanha de oração sozinha. E a minha oração era muito simples, eu dizia, Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, mas eu sei que Tu és o dono da Avenida Presidente Dutra também.
E eu sei que se tu quiser, tu me bota ali naquele lugar. Tu vai dar um ponto para meu marido, para ele sair da ponta de rua de comércio dos outros. Tu vai dar o ponto dele na avenida. E foi se passando meses. Já estavam com uns 3, 4 meses que eu estava naquela campanha de oração sozinha. Ô, coisa boa é vigília só. Vigília com os outros é bom, mas sozinha é melhor ainda. E quando foi uma madrugada que ele chegou, ele disse: Aparecida, aquela casa de Zé Carlos, na Presidente Dutra, está disposta à venda. E eu disse: amanhã eu vou pedir a preferência. Oh, aleluia. No outro dia levantei muito cedo, ajeitei almoço, encaminhei almoço, ajeitei as meninas para ir para a escola, para deixar todas na escola. E quando ele acordou, eu já estava arrumadinho. Ele disse: para onde é que você vai? Eu disse: eu vou lá para Presidente Dutra, lá para Zé Carlos. Ele disse: você está acordada? Eu disse: estou. Ele disse: a casa que Zé Carlos botou disposta à venda é 15 milhões. Eu disse: eu sei. Ele disse: você disse ontem que ia pedir a preferência, eu achei que você estava dormindo. Eu disse: eu só quero que você me dê uma carona para chegar lá. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele me levou. Quando foi chegando perto, ele disse: você quer que eu vá lá? Eu disse: quero, você é meu marido. Ele disse: então eu vou só dar umas caminhadas aqui, ajeitar umas coisas aqui na lanchonete para o rapaz tomar conta enquanto eu vou lá com você. Falei: amém. Enquanto ele estava dando as diretrizes lá na lanchonete, eu vim caminhando na avenida pelo meio-fio e fiquei na frente da casa. A casa era bonita, uma área grande, imponente. E eu fiquei olhando para aquela casa no meio da avenida, quando de repente aquela voz, diga comigo, aquela voz que o mundo não conhece, mas fala aqui dentro. Oh, riqueza, oh, riqueza, oh, riqueza. Oh, riqueza. Tesouro sendo transportado em vasos de barro. Que riqueza. Aquela voz chegou no meu coração e disse: mulher, esta é a casa que eu te dei. Veja que Deus usou o verbo no passado, dei. Quando ele diz que dei, já está dado, minha filha. Você se esquece que ele é o Deus que traz à existência coisa que não existe? Quando Deus falou aquilo comigo, foi tão forte. E eu saí voltando lá para a lanchonete. E tinha uma loja chamada Elia Pneus, uma loja grande. E lá na época trabalhava um irmão, que ele era da Igreja Batista. E ele foi chegando, irmão Célio, foi chegando na porta do comércio, olhou para mim e disse: irmã Aparecida, Pai do Senhor. Eu disse: Pai do Senhor, tudo bom? Eu disse: tudo bem. Está vindo de onde? Eu disse: estava vindo ali da casa de Zé Carlos. Ele disse: está disposta à venda, né? Eu disse: está, mas não. Rabaia do remandeca. Deus vai trazer à existência coisa que não existe. Ele está não. Eu disse: está não, meu irmão. Eu comprei. Ele disse: a senhora comprou? Eu disse: comprei. Só está faltando pagar, mas eu comprei. Oh, aleluia. Com Deus não tem história de meia conversa, não. É prego batido, ponta virada. Ele diz que Deus está dado. Você está morando num puxadinho, numa ponta de casa. Tem gente aí na internet que está morando de favor. Mas Deus manda dizer para você: vou eu abençoar. Darei a ti um cesto, manejo e envergadura. Vais morar no que é teu. Porque o Senhor é Deus que traz à existência coisa que não existe.
Ramano de pé. Danilo behave caso. Nibacho. Não de casa. Está sentindo vontade de adorar? Pode continuar adorando. Fomos falar com o dono da casa. E quando chegamos lá, olha o que é que Deus faz quando Ele quer dar alguma coisa. Quando Deus quer dar um negócio a tu, quem tiver no meio do negócio, Ele vai tirando. Porque é teu. Quando chegamos lá, o dono da casa disse, rapaz, é o seguinte, eu já estou encabulado com essa casa para vender. Porque todo mundo sabe que coisa na Presidente Dutra ninguém demora a vender. Faz 6 meses que eu botei a placa e ninguém se habilitou a comprar. O morador que está morando na casa ia comprar a casa, ele tinha um carro. O carro foi fazer uma viagem, um caminhão, que quando voltasse essa viagem, ele ia vender para comprar a casa. Na volta, o caminhão sofreu lá um acidente, acabou com o caminhão. Ele pegou o dinheiro, deu na mão de um mecânico, para o mecânico consertar logo esse caminhão, para poder ele vender. O mecânico tomou o dinheiro todinho de cachaça e o serviço não saiu. E olha, eu já disse aqui em casa, eu só vendo essa casa se for dentro de 15 dias. Se daqui para o final desse mês eu não vender, eu não vendo mais. Aí eu olhei para eles, quanto é a casa? Ele disse, 15 milhões. Aí eu disse, o senhor disse que com 15 dias, só vende até daqui a 15 dias. É. Qual é o desconto que o senhor dá para mim estar com dinheiro aqui daqui a 15 dias? Aí ele disse, eu faço 13 milhões. Eu disse, que quer dizer que se eu chegar daqui a 15 dias, se era 25 de julho. Eu disse, quer dizer, se eu chegar daqui a 15 dias, no caso, dia 10 de agosto, com os 13 milhões, se eu vendo a casa, é minha. Ele disse, vendo. Eu digo, pois então, um negócio fechado. Daqui para o dia 10, eu estou aqui com os 13 milhões. Fui descendo. E ele do meu lado. Eu fui descendo as escadas, ele olhou para mim e disse, minha filha, como é que tu pede a preferência de uma casa parecida? Onde é que a gente vai arrumar esses 13 milhões? E eu disse, eu também não sei. Ô, glória. Também não sei, mas eu sei que Deus disse que me deu, então se Ele me deu, está dado. Ele me deu, Ele me deu, Ele me deu, Ele me deu, está dado. Eu tinha uma casinha lá na Abolição 4, que era a casa que a gente morava num conjunto habitacional. Pastor Braga, de saudosa memória, dizia antes de morrer. Ele dizia, eu nunca vi casa ser tão bem avaliada como a sua, porque casa melhor do que a sua era vendida por 4, por 3 milhões. No primeiro orelhão que eu vi, eu parei, eu disse, meu filho, eu vou oferecer logo a nossa casa. Você crê que Deus é um corretor mais ligeiro do que eu já vi? Eu botei a minha casa para venda, 3 horas da tarde, 5 horas ela estava vendida. Ofereci no orelhão a minha irmã, disse, Fátima quer comprar a minha casa lá na Abolição. Ela disse, o que é que está acontecendo? Eu disse, não está acontecendo nada demais, é porque eu quero comprar a casa de Zé Carlos. Tu quer comprar a minha casa? Ela disse, compra, tua casa é uma casa boa, eu compro. Quanto é que tu está pedindo? Irmã, eu disse, 8 milhões. Ela disse, olha, eu não tenho esse dinheiro, eu tenho até vontade de comprar a casa. Naquela época, irmão, empréstimo demorava, tinha que passar por muito papel, era muita coisa, não é como hoje que é o povo oferecendo nas portas do banco, não. E aí eu disse, agora eu tenho que estar com esse dinheiro daqui a 15 dias. Ela disse, agora não tem como o empréstimo sair assim, porque a gente dá toda a entrada na papelada, demora no mínimo 1 mês. Eu disse, mulher, dá a entrada na papelada, porque o negócio quem vai trabalhar é Deus, e Deus é quem vai fazer. Tu quer a casa? Quero. Então pronto, a casa é tua, dê entrada na papelada. E se não sair, eu digo, vai sair, porque Deus já disse que tinha me dado a casa, então o negócio vai sair. Vendi a casa por 8 milhões, vendi um transportezinho que tinha na época por 5, 8 com 5. Só me arrependi porque eu não pedi os 15 completos. 15 dias eu estava lá na porta com os 15 milhões até hoje. Aleluia, é comércio na Avenida Presidente Dutra. Eu estou dentro do contexto, aleluia, que Deus é Deus do território de Hebreu. Labai Tiocobiacé. Tendo os filhos de Israel clamado, o Senhor enviou o profeta
E logo em seguida o profeta veio e deu aviso a Israel. Vocês estão nessa situação porque vocês não me ouviram lá atrás. Mas logo em seguida o Deus de misericórdia entra no cenário e envia o anjo lá para o carvalho que está em Ofra. Aleluia. Quando é que acontece o chamado de um guerreiro? Quando alguém está tentando fazer a diferença. A Bíblia diz que Gideão foi encontrado naqueles dias pelo anjo malhando trigo no... Agora eu pergunto a você, lagar é lugar de malhar trigo? Lagar é lugar de triturar uva. Lugar de malhar trigo é eira. Mas mesmo diante das impossibilidades da época, tinha alguém tentando fazer a diferença. É naquela congregação difícil, mas tu está lá, dizendo que ele é, que ele tem, que ele pode, que ele faz. É naquele trabalho ronceiro que muita gente encontra dificuldade, mas tu está lá, tocando a trombeta e dizendo que o Senhor é na terra. Tem alguém lá fazendo a diferença. É aí que acontece o chamado de uma guerreira. Aleluia. Gideão estava fazendo a diferença. Malhando trigo no lagar. Quando é que acontece o chamado de um guerreiro, de uma guerreira? Quando há reconhecimento das maravilhas divinas. Deixa eu dizer uma coisa. Eu conto meus testemunhos. Eu não duvido que até alguém diga assim, se essa mulher tem tanto testemunho, pois é. Se tu não tem o teu, problema é teu. Deixa eu contar os meus, que Jesus me deu, né? Quanto mais testemunho para contar tem uma pessoa, é sinal de que ela foi provada em várias áreas. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos consolados com as consolações que recebemos de Deus. Quando Deus está permitindo você passar por um processo, é porque lá na frente você vai ter alimento para dar para outros e outras que estão no mesmo processo. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando há um reconhecimento das maravilhas de Deus, quando o anjo do Senhor chega para Gideão e diz, vai nesta tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Gideão diz assim, o que foi feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou. Sempre que houver o sentimento de desamparo, o grande pintor chega para dar umas novas pinceladas na tela. Oh, aleluia. É quando tu está se sentindo esquecida, desamparada, que o pintor chega e dá novas pinceladas. Tu é amada, tu é eleita, tu é escolhida, tu é alguém que eu tenho projeto, tu é alguém que eu quero lançar a desafios. Oh, aleluia. O sentimento era de desamparo, mas havia um reconhecimento de quê? Das maravilhas divinas. Quando eu digo que todo crente tem que ter um retrovisor, é porque você tem que lembrar de onde Deus te tirou. Você tem que lembrar do que Deus fez. Um dos grandes desafios da nossa vida cristã não é da glória quando tudo vai bem. É da glória quando o céu fica nublado e o tempo fecha. É da glória quando você vê que parece que o céu se tornou de bronze, parece que a oração não está subindo, mas tem alguém que está na escuta. Oh, aleluia. O sentimento era de desamparo, porém a mão de Deus estava sendo estendida para Israel outra vez. Oh, aleluia. Quando é que acontece o chamado de um guerreiro? Quando há um coração quebrantado. Gideão diz, ai Senhor meu. Ele diz por 2 vezes. Aleluia. Deus não trabalha, nem hoje, nem trabalhou no passado, nem vai trabalhar no futuro, onde tem coração soberbo. Deus trabalha com quebrantamento. O salmista disse, há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Está escrito ou não está? Às vezes tu está lá toda empoleirada, imponente, se achando forte,
se achando que pode. Aí está aquela outra lá chorando, Deus, eu sou pequena, mas tu é grande. Eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sou, mas tu és. Aí Deus disse, é aqui que eu vou fazer o projeto, porque eu não resisto a um coração quebrantado e contrito. Oh, aleluia. Coração quebrantado de Gideão chama 2 vezes, ai, Senhor meu, com que eu livrarei a Israel? Eis que eu sou o menor na casa de meu pai. Aleluia. Glória a Deus. Você já observou que Deus tem um segredo com esse povo que se acha pequeno? Já observou? Eu tenho observado ao longo da minha caminhada que esse povo que vive se apresentando, olhe eu, chame eu, está aqui eu, olhe eu, Deus não chama. É assim ou não é? Deus não chama. Esse povo, olhe eu, está aqui eu, chame eu. Deus não chama. Ainda tem aqueles que vai para a internet e botam a agenda aberta. Aí fica aberta lá o ano todinho. Mas quando alguém começa a se esconder, Deus tem um negócio de procurar gente escondida, que, ó Deus que gosta de procurar gente escondida. Aleluia. Jonas se escondeu, ele catou Jonas. Davi estava de trás da malhada, ele catou Davi. E a tarde era pouca para nós dizermos os que ele foi catando ao longo da narrativa bíblica. Estava escondido, mas ele achou. Amós e tantos outros. Aleluia. Eu sou o menor na casa de meu pai. Aleluia. Quando é que Deus chama um guerreiro? Quando há uma promessa em curso. Teve promessa em curso, tem chamado de Deus. Porque Deus não anda prometendo nada para ninguém sem que já tenha algo em curso. E a promessa era, vai nesta tua força. E livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu. Aleluia. Tu vai. Porque quem vai livrar Israel das mãos dos midianitas é tu que tu está caminhando nessa força. E eu é quem estou mandando. Vai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando acontece um chamado de um guerreiro, quando há um servo dependente, Deus vira para Gideão por meio da teofania, usa o anjo e diz, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Dependência gera companhia. Diga comigo. Dependência gera companhia. Agora olhe para quem está do seu lado e diga, se depender dele, ele é companheiro. Ele não te larga, ele caminha junto, ele vai com você, ele guerreia com você, ele entra com você, ele palmilha o arraial com você, ele atravessa a batalha com você. Dependência gera companhia. Quando o camarada acha que não depende, Deus diz, deixa ele só. Ah, só, quebra a cara aí só. Mas quando o camarada depende, Senhor, me ajuda, Deus diz, eu vou contigo. Oh, aleluia. Aleluia. Eu estou contigo e é por isso que tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Sabe o que isso me ensina? É que quando Deus diz que vai comigo na batalha, eu com Deus sou maioria. Pode ter amalequita, midianita, edomita, ferezeu, jebuseu, cananeu. Se Deus estiver comigo, sou maioria. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Deus gosta de fazer chamado na vida de quem é dependente. Gideão diz, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que fala.
Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a oferta. Gideão vai lá, prepara a oferta, traz os bolos, traz os pães asmos e a oferta é oferecida. O anjo toca, sobe com o incenso da oferta. Aleluia. Chamado envolve dependência, sim ou não? Eu não sei quantas mulheres líderes nós temos aqui nessa plenária. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quantas vezes alguém olha para você e diz assim, meu Deus, ela é muito forte. Mas lá dentro, no coração, você sabe o quanto você precisa depender. É assim ou não é? O salmista Davi, ele faz uma declaração belíssima. Ele diz, eu sou um portento para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Para muitos eu sou uma maravilha, mas o que eles não sabem é que eu estou ancorado em ti, ajudado por ti, alicerçado por ti, acompanhado por ti. Oh, aleluia. Dependência gera companhia. Deus disse, você vai estar comigo. Oh, glória a Deus. E porque você vai estar comigo, você vai ferir os midianitas. Como se fosse um só homem, sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou lhe dar essa vitória de uma lapada só. Traduzindo para o nosso nordestinês, eu vou fazer uma coisa tão bonita, Gideão, que tu vai vencer esse midianita todo que tu está vendo, irmão. Se você for para o capítulo 8, versículo 10, você vai ver que era 135 mil midianitas. Era muita gente, Gideão com 300. Você crê que você com 300 vai vencer 135 mil? Ei, só você estando turbinado pelo céu. Porque quando o céu turbina você, você crê que com uma queixada você fere 1000. Você crê que desce na cova, mas o leão não lhe come. Você crê que passa na caverna, mas a caverna não lhe submerge. Você crê que atravessa mar em pé enxuto. Aí alguém olha e diz, o que é isso na vida dele? Se o avião tem aquelas turbinas para dar potência para ele levantar voo, imagine nós, turbinados pelo céu. Abaixo-coube-a-sé. Remande-cá. Tem tantas vezes que alguém olha para você e diz assim, como foi que saiu dessa situação? Porque está turbinado pelo céu. Está cheio da presença de quem é grande. Grande, grande, grande. É o grande, é o grande, é o forte, é o todo-poderoso, é o invencível, é o varão de guerra. Rabaio do come neve a sé. Nimisho oberre que assou. Seja louvo. Seja. Recebe onde cá. Alguém poderia estar dizendo assim, não vai dar certo essa segunda semana, será um fracasso. Essa semana foi pincelada do céu, do começo ao fim. Repacho come neverse. Porque Deus tem coisa grande para tirar do meio dessas mulheres. Vai ter azeite saindo puro da prensa. Vai ter azeite saindo puro. Deus está extraindo uma resina nova. Chamado tem preço. Chamado tem renúncia. Chamado tem medo. Chamado tem conflito. Chamado tem questionamento. Mas diz assim o Senhor para ti, menina, nesta tarde. Coloco
a minha mão no teu coração como escudo. Derai kasumanakase. Repachokobisa. Acaso não é o Senhor aquele que adestra as mãos para a guerra? Acaso não é o Senhor que dá habilidade na peleja? Rapatokosika manake. Nemeichopiase. Prepara-se para receber seiva. Prepara-se para receber resina nova. Está recebendo aí. Vai ter seiva chegando nova. Rapá, tocou. Tem reforço chegando do céu na sua vida. Rapá, tocou, me neve. Você vai sair daqui com fogo no pé, fogo na cabeça, fogo no olho, fogo na alma, fogo na boca, fogo na história. Rapá, vai ter alegria na beira da pia, vai ter alegria dentro de casa, vai ter alegria dentro do ônibus, vai ter alegria na universidade, vai ter alegria na vizinhança, vai ter alegria na casa da sogra. Rapá, teu nome é Viacé. Nini chobe que nem mande a sé. Vai nesta tua força. Não pare não. Não cochile não. Não desista não. O segredo de Deus é contigo. Não pare não. Não desista não. Caminha. Vai nesta tua força. Não dê pilha pro inferno não, viu? Esse negócio de dizer, tô fraca, tô quase acabando. Que conversa é essa? Eu tô bombardeada pelo inferno, mas estou crendo. A luta se levantou, mas eu estou crendo. Os canhões do inferno se levantou, mas eu creio num Deus que tem bateria antimíssil para me guardar. Tem mulher que Deus reveste ela de um escudo tão grande que nesta tarde pede ao Espírito de Deus para te revelar em sonho o tamanho do teu escudo. Escudo de Deus não tem brecha não, viu? Satanás fica procurando num canto, no outro, numa brechinha. Não tem brecha no escudo de Deus. Papai blindou, tá blindado. Papai guardou, tá guardado.
que acontece quando Deus chama um guerreiro? Quando é que Ele chama? Quando há temor envolvido. Quando Gideão viu o anjo tocar a carne e os bolos com o cajado. Aleluia. O que é que Deus quer de um guerreiro? Primeira coisa que Deus quer do guerreiro. Deus não quer do guerreiro perfeição, porque Ele sabe que nós somos imperfeitos. Mas a primeira coisa que Deus quer de um guerreiro é prontidão. A Bíblia diz que Gideão recebeu uma ordem de destruir o altar de Baal, que pertencia a seu pai Joás. Uma ordem de destruir o altar do poste ídolo Azera. Aleluia. E Deus deu uma ordem a Gideão e disse: edifica ao Senhor teu Deus um altar, pega o segundo boi do seu pai e oferece-o em holocausto. Era um desafio porque a terra toda estava submersa na idolatria. O altar de Baal naqueles dias era algo intocável. Deus quis exatamente que alguém como Gideão resolvesse se levantar no meio de uma parafernália de idolatria e dizer: eu destruo porque aqui quem vai reinar é o meu Deus. Tudo que Deus quer de um servo, de um guerreiro, é prontidão. Segunda coisa que a Bíblia nos mostra que Deus quer de um guerreiro: obediência. Diga comigo. Primeiro lugar, o que Deus quer de um guerreiro? Prontidão. Primeira coisa que Deus quer de um guerreiro? Segunda coisa que Deus quer do guerreiro? Obediência. A Bíblia diz que Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera. Porém, temendo ele fazer de dia, fez de... Você pode até temer fazer o que Deus muitas vezes manda fazer. Gideão temeu, mas obedeceu. Não fez de dia, mas fez de noite. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O chamado nos impõe temor. Aleluia. Glória a Deus. O chamado nos impõe desafio. Aleluia. Terceira coisa que Deus espera de um guerreiro: atitude.
Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e enviou mensageiros a Manassés, a Azé, a Zebulon e a Naftali. Chamado envolve atitude. Tem muita gente falando em chamado, mas quando você chama ele para ir na esquina distribuir uma literatura, ele nunca pode. Fala em chamado, mas não aparece no ciclo de oração porque o sol está quente. Fala, bate no peito que tem chamado, mas na hora que a coisa pega, quer pular fora do barco. Se sustente aí. Deixa de fraqueza. Se diz que tem chamado, essa palavra ela conota um peso tão grande. Que se diz que tem chamado, aguenta o tranco. Aleluia. Está achando que Deus anda chamando a gente para estar distribuindo figurinha? É? Está achando que irmã Aparecida foi chamada e toda a vida andou de avião? É? Já andei de bicicleta, carro de boi, atravessei Araguaia de voadeira, já andei em carro de leite, já andei em Kombi que transportava bode, eu fui para o interior, os irmãos disseram, irmã Aparecida, o que tem? Meu irmão, só tem isso aqui, só tem. Lá foi irmã Aparecida, na Kombi que transportava os bodes. Quando você vê Deus honrando alguém num chamado, fique sabendo, ele já passou por muita coisa. Ele não caiu ali da noite pro dia nem de paraquedas, não. Agora tem uma galerinha de chamado Nutella que acha que chamado é ir para bom hotel, é para comer em melhor restaurante. Chamado é muito mais profundo do que isso. Não estou falando de chamadinho Nutella, eu estou falando de chamado. Aleluia. Chamado envolve atitude. Diz que tem chamado, eu tenho um chamado para fazer a obra. Ai, qual é o seu chamado, irmã? Ai, irmã, eu acho que meu chamado é assim, pregar a palavra. Nunca leu a Bíblia. Que chamado é esse? Que chamado é esse? Quando Deus tem um chamado na sua vida, Ele lhe enche de prazer, de gosto por aquilo. Você dorme, acorda pensando naquilo. Se é pela palavra, se é para a palavra, você devora a Bíblia, você devora livro, você quer conhecimento. É assim ou não é? Gideão teve atitude. Eu acho interessante que a Bíblia diz que ele tocou a buzina e enviou o mensageiro. O que é isso? Atitude. Atitude. Diz que tem um chamado para louvar a Deus. Ah, eu queria tanto ser uma Alice Maciel. Chamado para louvar a Deus. Aí tem lá o pendrivezinho, vai inventar de ensaiar o hino da hora de ir para o culto. Chamado envolve atitude, dedicação, zelo. Aleluia. O que mais Deus espera de um guerreiro? Intimidade. Diga comigo. Não existe chamado sem intimidade. Se não tiver intimidade, minha filha, chega aqui e fala, sabe de quê? Da revista da Natura, da Avon, da aula de culinária para vocês. É assim ou não é? Chamado envolve intimidade. Gideão tinha uma intimidade com Deus que ele disse, se tu há de livrar a Israel por meu intermédio, eu quero fazer, olha que coisa profunda, eu quero fazer a prova da lã na eira. Eu vou colocar a lã na eira, que amanhã tudo esteja seco e somente a lã esteja molhada. No outro dia ele espreme e dá uma taça de água. Ele disse, Senhor, não se ire mais dessa vez, mas eu vou colocar a eira. E eu quero agora diferente. Eu quero que amanhã toda a eira esteja molhada. Que nuvem Deus usou para molhar toda a eira e não molhar a lã. Você já parou para pensar nisso? Toda a eira estava molhada, só a lã estava enxuta. Deus usou uma nuvem que veio molhar e tinha uma proteção em cima da lã. Ou então Deus botou uma cumbuca do céu em cima da lã e mandou orvalhar a eira.
No outro dia, a lã estava enxuta. O que é a prova? A prova é resultado de quê? De quê? Intimidade. Aleluia. A prova é resultado. Aleluia. De intimidade. Ele faz uma prova com Deus. Intimidade. Eu estava falando agora há pouco lá no restaurante com a irmã Azi. Ela me perguntando, irmã Aparecida, por coincidência. Coincidência não, Jesuicidência. Eu cheguei lá e já era essa palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. Ela olhou para mim, irmã Azi, de nada, ele olhou para mim e disse, irmã Aparecida, como foi o seu chamado? Não foi assim? Como foi o seu chamado? Eu disse, Deus, que confirmação. Estou eu aqui para falar em chamado, a mulher vai perguntar como foi o seu chamado. E eu comecei a contar algumas coisas para ela. E no meio de algumas coisas que eu contei para ela, eu contei para ela como Deus falou comigo em 2015, que eu estava num congresso, eu acho que eu já disse isso aqui, que eu estava num congresso lá em Santa Catarina, quando Deus disse, vou colocar o teu lado a lado contigo na obra, porque é necessário para este tempo. 26 anos eu viajando só. É tanto que quando alguém liga hoje e diz assim, irmã Aparecida, porque aqui isso, aquilo, outro, não tem como vir só a senhora. Não tem não, minha filha, não tire de perto de mim quem derrotou. Não tem. Tem tantas outras que viajam só, leva as outras que vai só. O meu tempo de solidão já passou. 26 anos só. Terra, céu e mar, no Brasil e exterior. Até viajar para outro país só, eu já viajei. E aí quando Deus falou comigo, estou dentro da prova. Prova é para quem tem o quê? Intimidade. E aí quando Deus falou isso comigo lá em Camboriú. Era dia 8 de setembro de 2015. Eu no meu coração disse, meu Deus, como é que vai ser isso? Como vai ser isso? O homem é sócio numa loja de peça de moto com um sobrinho meu, como vai ser isso? E era tão grande aquilo para mim, que eu nunca pedi a Deus, porque eu sabia que Ele precisava trabalhar, porque era a fonte de renda lá de casa, era Ele. E eu estou nos meus questionamentos. Olha, Deus, quando resolve responder e acabar, não tem quem acabe questionamento igual ao nosso Deus. Você vai aqui, ó, conversando com Deus dentro do ônibus, de repente Deus usa alguém assim, ou não é? Fulano, pei, pá, e dá o decreto. Você diz, meu Deus, não é assim? Quando eu chego no aeroporto de Guarulhos, fazendo uma conexão, olha a frase que Deus tinha dito lá em Santa Catarina. Vou colocar o teu lado a lado contigo na obra, porque é necessário para este tempo. E estou eu lá dentro do aeroporto de Guarulhos, ó. Como é que vai ser isso? E aquela sociedade? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Tem uma sociedade, ele não pode sair. O outro sócio destruiu, demoliu um ponto velho, construiu um ponto novo, ele agora está devendo esse ponto novo, apesar que ele não quis nem um centavo, mas deve pelo menos a consideração. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Quando de repente chegou uma mensagem de texto, não era ainda o WhatsApp, não. Chegou uma mensagem de texto de uma irmã lá de Rio Verde, Goiás. E ela botou assim, irmã Aparecida, pela madrugada, Deus me despertava para orar e me botava para orar pela senhora. E quando eu estava orando, o Senhor me liberou uma palavra. Eu vou escrever aqui para a senhora. Vou colocar o teu lado a lado contigo na obra, porque é necessário para esse tempo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora eu quero ouvir um segundo glória depois que eu contar isso. Vou colocar o seu lado a lado contigo na obra, porque é necessário para este tempo. E quanto àquela sociedade, eu tenho a última palavra por estes dias. Oh, aleluia. Você serve a um Deus que fala em detalhes. Você serve a um Deus que responde questionamentos. Questionamentos do coração. O chamado é um desafio. Por quê? Porque chamado, ele tira você do anonimato e bota você na vida pública. É assim ou não é? Você está lá no banco, você não é dirigente de oração, não é dirigente de comissão de visita, não é dirigente de coisa nenhuma. Você está lá adorando a Deus, glorificando. Mas na hora que você é chamada para fazer uma coisa, que você recebe um chamado, você já passa a ser público. Todo mundo na igreja passa a lhe ver, é assim ou não é? O que é que Deus espera de um guerreiro? Submissão. Aleluia. E disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, faze-o descer as águas, e ali os provarei. Aquele que eu disser, vai contigo, esse contigo irá.
Mas também aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Não adianta querer botar na guerra quem Deus não convocou para ela. Vou responder de novo. Não adianta colocar na guerra quem Deus não convocou para ela. Tem companheira que Deus chamou para estar com você na batalha. E tem outros que você fica querendo puxar. Não adianta colocar na guerra quem Deus não convocou para ela. Fique com as que Deus convocou que vai dar certo. Oh, aleluia. A história é bem conhecida. Alguém bebe a água direto da fonte de Arode. E outros levam a mão à boca. Deus separa os 300. Aleluia. O chamado envolve sensibilidade às ordens divinas. Aleluia. Deus chega para Gideão e diz, se tu ainda temes atacar o arraial, se tu ainda temes atacar os midianitas, desce à vanguarda do arraial com teu moço pura e lá tu vais ouvir um sonho. Lá tu vais ouvir o sonho. Gideão desce, parece que eu estou vendo. Gideão desce e quando chega numa tenda, olha, tinha tanta tenda, eram 135 mil homens, tinha muita tenda naquele arraial midianita. Quando ele desce numa tenda, está 2 companheiros conversando. Um disse, eu tive um sonho. O outro disse, conta para mim. Ele disse, eu vi nessa noite um pão torrado, um pão de cevada rodando no arraial. Esse pão rodava e batia de frente com a tenda do comandante e a tenda caía e ficava por terra. O outro vai dizer, isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão, o Abzeíta, e Deus entregou o arraial na mão dele. E meu amigo, ouvir um negócio desse, na hora que você está no meio da batalha, no meio do trajeto da peleja, Deus vai fazendo você ouvir coisas da parte dele para você ganhar ânimo. É ou não é? Para você ganhar força. É ou não é? Ganhar marra. É ou não é? Agora, se você fala em ganhar marra, olha para quem está do seu lado e diga, mulher, ganha marra. Ganha marra, porque a peleja está aí. É para ganhar marra. Estrutura, renovo, graça, intrepidez, ousadia, coragem, atitude, fé, sensibilidade, postura, ganha marra para guerrear. Oh, aleluia. A Bíblia diz, tendo Gideão ouvido o sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial. Quando chega no arraial, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Em outras palavras, Gideão disse, olha, os midianitas estão aqui, ó. O inimigo está aqui, ó. Está na palma da mão, ó. Em outras palavras, está aqui, ó. Deus entregou na nossa mão. E quando Deus entrega alguma coisa na sua mão, minha filha, você ganha a batalha, nem que seja tocando trombeta. Quando Deus diz que entregou na sua mão, vai ser bem simplesinho, mas vai ganhar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O que é que Deus espera do guerreiro? Encorajamento e estratégia. Gideão só tinha 300. Dividiu os 300 em 3 companhias de 100. Olha o que é que Gideão tinha. Não tinha espada não, minha filha. Não tinha espada. Você não vê espada nem lança no texto, não. Não tinha espada, não tinha espada, não tinha lança, não tinha canhão. Não tinha uma 12, não tinha uma bazuca, não tinha nada disso. Todo o armamento era trombetas, cântaros vazios e tochas acesas. Oh, aleluia. Gideão chama aquele povo e diz, olha, a gente vai cercar o arraial e olhai para mim. Olha o exemplo de quem está em liderança, sim ou não? Não adianta você dizer, ninguém olhe para mim. Eu sou o chefe da comissão, mas eu faço do jeito que eu quero. Não adianta, minha filha. Se você não quer ser uma mulher exemplo, sai do meio do povo. Porque não fica bonito uma mulher ser uma mulher de comissão, ser uma mulher de ciclo de oração e estar se comportando como um adolescente. E dá licença, eu vou abrir aqui esse parente, porque quando eu abro esse parente, Deus está falando com alguém.
E tem umas que são tão adolescentes que vão para a internet e tiram foto com o dedinho na boca, sensualizando. Toma vergonha. Deixa de marmota. Coisa feia. Você foi chamado para estar fazendo caras e boca, biquinho. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Você é mulher de postura, mulher que Deus levantou para estar na frente de batalha. Acaba com essa besteira, acaba com esse negócio. Você já está aí cinquentona, sessentona, quarentona, se comportando como menininha de 14. Toma intento. Te apruma. Rapaz, toma vede. Limite. Cada idade tem sua beleza, minha filha. Não venha dizer que uma velha com o dedo na boca fazendo pose é bonito, não, porque um negócio desse é feio, viu? Cada idade tem sua beleza, minha filha. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Deus te colocou num posto, Deus tem um chamado na sua vida. Se comporte como uma mulher de chamado. Olha a importância do exemplo. Gideão diz: olhai para mim, e como eu fizer, fazei vós também. Quebra-se o cântaro, empunha-se a tocha e toca a trombeta. Para quem Deus tem chamado, o cântaro tem que ser quebrado, a tocha tem que ser imposta e a trombeta tem que tocar. Tem trombeta aqui? Tem trombeta na casa? Tem mulher de Deus na casa? Tem mulher de chamado na casa? Fica de pé adorando a Deus. Tem mulher de Deus na casa? Abate o que há. Limite. Olha para a tua companheira e diz: você acabou de dizer que tem chamado. Se comporte como uma mulher que tem grandeza do chamado. Deus quer postura de chamado. Você é exemplo. Que queira ou que não queira. Aqui, ali e além. Agora toque a trombeta. Quando Gideão manda tocar a trombeta, ele profetiza: espada pelo Senhor. E pôs Gideão. Onde é que estava a espada? Ele não tinha espada. Os 300 não tinham espada. Só tinha tocha, cântaro e trombeta. Onde é que estava a espada? Gideão profetiza, meu filho, na espada, para a espada da bainha do inimigo. Espada pelo Senhor e por Gideão. Sabe o que é que Deus está usando? Uma palavra profética dizendo: espada midianita, hoje tu vai trabalhar a favor de Gideão e do povo de Deus. E a Bíblia diz que um pegou a espada do outro e eles se degladiaram. O arraial se confundiu. Eles mesmos se mataram. Não tem que estar batendo boca. Não tem que estar procurando briga. Não tem que estar fazendo furdunço. Não tem que estar procurando movimento. Procurando história. Nesta tarde é tarde de dizer: espada pelo Senhor e por Gideão. A turma de cima vai dizer espada e vocês aqui dizem o resto, tá bom? Vai ter espada entrando em cena. Mas vai ter vitória no arraial hebreu. Midianita não vai tomar conta do território que é do povo de Deus.
Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.